Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas. Estamos aqui para a nossa terceira aula, né? Nós estamos falando um pouco sobre revelação na palavra, princípios de revelação na palavra. E eu queria compartilhar com vocês o tema hoje, como exercitar o espírito humano. Nós aprendemos que pela palavra de Deus e pela experiência, nós podemos ver que o homem possui três partes: espírito, alma e corpo. Aprendemos também que o espírito é aquela parte pela qual temos comunhão com Deus, é o elemento que nos dá consciência de Deus. Aprendemos também que a alma é a parte que nos permite ter contato conosco mesmos, é a parte que nos permite ter consciência de nós mesmos. A alma é o eu e, portanto, o centro da nossa personalidade. O corpo é a parte material, onde estão os nossos sentidos físicos. A sua função básica é contactar com o mundo, com o material, as coisas materiais, através dos 5 sentidos. Então vamos falar um pouco sobre as funções do espírito. O espírito humano ele possui três funções básicas: intuição, consciência e comunhão. A obra de Deus em nosso espírito já foi completada, ela já foi realizada no momento em que nós nascemos de novo, no momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Lá em Mateus 26, 41, a gente vai ler aqui, eu vou abrir a Bíblia aqui. Mateus 26, 41, diz assim a palavra de Deus, o próprio Jesus falando: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A obra de Deus em nosso espírito já foi completada. É como uma lâmpada que se acendeu. Jesus disse que o espírito está pronto, conforme acabamos de ler. O nosso espírito está pronto, mas ainda precisa ser aperfeiçoado pelo exercitar. É como uma criança que acabou de nascer, ela é perfeita, mas precisa ser aperfeiçoada, não é isso? Nós somos regenerados, nascemos de Deus e Ele agora habita em nosso espírito. A nós cabe, a nossa parte agora é exercitá-lo, exercitar o espírito. Nós exercitamos o nosso espírito para separar aquilo que procede da alma do que procede do próprio espírito. Lá em Hebreus 4:12, a gente vai ler também esse texto aqui, livro aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Então, qual o motivo de nós exercitarmos nosso espírito? Para separar aquilo que procede da alma, aquilo que é da alma e aquilo que vem do próprio espírito. Mas com tudo isso surge uma pergunta, e eu faço essa pergunta para vocês: como exercitar o próprio espírito? Como fazemos? De que maneira nós conseguimos exercitar o nosso próprio espírito? De que forma? A Bíblia nos fala de que maneira. Nós temos pelo menos 4 princípios para poder fazer isso. Por exemplo, primeira maneira de a gente exercitar nosso espírito é por meio do quebrantamento. A nossa alma, ela encobre o espírito. Assim como os ossos encobrem a medula, se nós quisermos ver a medula, temos que quebrar os ossos, não é isso? Então nós precisamos o quê? Quebrantar, ter uma alma quebrantada. A alma precisa ser quebrantada para nós percebermos o nosso espírito. Se a alma não for quebrantada, nós não conseguiremos perceber o nosso espírito. Então essa é a primeira maneira de exercitar o próprio espírito. A segunda maneira de nós exercitarmos o nosso próprio espírito é pela palavra de Deus. Então a palavra tem um poder de separar alma e espírito, como está em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir, olha só, a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, a segunda maneira de nós exercitarmos o nosso próprio espírito é pela palavra de Deus. Se enchendo da palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, ruminando essa palavra, sabe? Você lê
estudar, meditar, aí você vai automaticamente você vai sendo transformado, porque a própria palavra de Deus, que é espírito e vida, ela vai fazer esse trabalho interior em nós. E aí ela vai o que? Dividir, vai nos dar discernimento do que é da nossa alma e do que é do nosso espírito. E assim a gente vai o que? Exercitando o nosso próprio espírito, à medida que nós o que? Se alimentamos da palavra de Deus, lemos, meditamos, ruminamos na palavra de Deus, sabe? Isso vai fazer com que nós, com certeza, vamos adquirir o que? Conhecimento, discernimento, revelação, e automaticamente nosso espírito vai sendo exercitado à medida que nós se alimentamos da palavra. É como o nosso corpo, nós precisamos comer todos os dias, se alimentar todos os dias, para que o nosso corpo fique forte, não é assim? Então a gente precisa se alimentar da palavra todos os dias, para que nossos músculos espirituais desenvolvam, amém? Então essa é a segunda maneira. A terceira maneira de nós exercitar o nosso próprio espírito é como diz na própria Bíblia, orando em línguas, né? Talvez você não seja batizado no Espírito Santo e não tem, ou seja batizado, mas ainda não recebeu o dom de línguas, não fale em línguas, né? Mas você, então assim, eu recomendo a você que você busque o dom de orar em línguas, do falar em línguas, língua dos anjos, não é isso? Porque quando você ora em línguas, você edifica o seu próprio espírito, você fala as coisas do Espírito de Deus, você se conecta com o céu, diretamente com Deus. A linguagem do céu é a linguagem dos anjos, são as línguas. Quando você fala em línguas estranhas, você fala diretamente com o próprio Deus. Talvez sua mente ainda não tenha, talvez você não tenha o dom de discernir essas línguas, mas para frente você busca esse dom também, aconselho que você busque. Mas que agora, se você não é batizado com o Espírito Santo, não tem o dom de falar em línguas, busque o dom de falar em línguas, porque a terceira maneira de nós exercitar o nosso próprio espírito é orando em línguas, amém? A Bíblia fala que aquele que ora em línguas tem um próprio espírito orando, enquanto a alma fica infrutífera. Então quando você está falando em línguas, orando em línguas ao Senhor, a sua mente está infrutífera, mas o seu espírito está sendo exercitado, você está exercitando, você está falando coisas espirituais que não são o quê? Terrenas, mas são celestiais, e assim seu espírito vai se fortalecendo, amém? Então a terceira maneira é orando em línguas. A quarta forma de nós exercitarmos o nosso próprio espírito, e a gente vai parar por aqui, é rejeitando a passividade, certo? Então assim, para que o diabo possa agir no homem, ele leva o homem a se tornar passivo, né? Então, nós não podemos aceitar a passividade, ser passivo diante das coisas de Deus. Nós temos que ser ativo, ao contrário, se exercitar, né? Então, mas para que Deus possa agir, é preciso que o homem coopere, exercitando o que? A sua vontade. Ou seja, aí você vai usar um outro recurso, que é a sua vontade, que você precisa focar, se esforçar, ter bom ânimo, seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, né? Acorda de manhã, se você não consegue orar, acorda de manhã já orando em línguas, louvando a Deus, sai cantando um louvor, de manhã já começa a falar com o Senhor ali, ora em línguas ali, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Eu tinha um pastor que sempre falava que a melhor coisa de você fazer de manhã é quando você levantar já orando em línguas, falando em mistérios, ou então quando você for dormir, já ora em línguas, já começa a falar em línguas, vai exercitando o seu espírito. Ok? Então você não pode ser passivo diante das coisas de Deus, você tem que ser ativo, se deixar, as coisas acontecem, você fica ali, não, sabe, água com açúcar, não, você tem que rejeitar a passividade. Então essa é a quarta maneira de nós exercitarmos o nosso próprio espírito. Então eu vou repetir para vocês, como que eu exercito o meu espírito, como nós exercitamos o nosso próprio espírito, primeira coisa, pela palavra de Deus. A primeira coisa, você precisa ter uma alma quebrantada, não é isso? Para perceber o seu espírito. Segundo, pela palavra de Deus, você precisa ler a palavra, se alimentar da palavra, todo dia ler um trecho da palavra. É importante você ler e meditar na palavra. Pode ser um trecho pequeno, mas que todo dia você leia, nem que seja um versículo, e ali medite com o Senhor, fique ali na comunhão com o Senhor naquele versículo. Eu no começo da minha conversão, o que eu fazia? Eu escrevia pequenos versículos em papéis, e colocava no meu bolso, no bolso da minha calça, e ia trabalhar.
E no decorrer do dia, eu tirava um versículo, lia o versículo, dobrava e guardava. Aí depois aqui, tirava outro versículo, lia o versículo, dobrava e guardava durante o dia. E aí o que acontecia? Eu ia decorando alguns trechos, pequenos trechos da Bíblia. E isso é o que? Era uma forma o quê? De eu exercitar o meu espírito. Amém? Então, tendo uma alma quebrantada, pela palavra de Deus, através do conhecimento, da leitura, da meditação, orando em línguas, né? Se você não, como eu falei, se você não ora ainda, busca o batismo com o Espírito Santo, busca o dom de orar em línguas. E quarto, rejeitando a passividade, não sendo passivo, não aceitando as coisas, sabe? Mas sendo ativo, buscando as coisas de Deus, andando com quem já anda mais tempo com Deus, ande com pessoas que tenham sido apaixonados pelo Senhor, pela obra de Deus, porque o ditado é certo, né? Digas com quem tu andas, que eu diria quem tu és. Então ande com pessoas que busquem a Deus mais que você, que sejam avivadas, que estejam cheias do Espírito Santo. Ande com elas e você com certeza vai se tornar igual a elas. Amém? Então Deus abençoe. Essa é a palavra desse momento, para este momento, que o Senhor possa te ajudar, te iluminar, nos dar revelação da palavra dele, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Um abraço.